Abraham Maslow, né, ele traçou a escala das necessidades humanas. E aí tem lá o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante. E aí é interessante ver que dentro do conteúdo da Menosfera, né, e o próprio tipo de pensamento que grande parte, uma variedade muito grande dos canais, até dos seguidores tem, é ficar preso dentro do segundo degrau, não conseguir evoluir, não conseguir ir além, entende? É mais uma atitude reacionária de busca de validação. Não que eu esteja criticando os caras, né? Beleza, a validação tem ali o seu papel, tem a sua função, acolhimento, etc. Só que o problema é ficar só nisso e não é levar. Entende? Porque é necessário chegar numa determinada frequência para poder expandir mais a consciência e a visão. E aí eu trago esse conteúdo porque se julga ser necessário pontuar esses elementos de transição. Entende? Que simplesmente a pessoa vai sair do estado reacionário e vai aceitar valores bíblicos e espirituais que simplesmente vão ajudá-la no processo de transcendência muito maior, né, na autoaceitação e outras coisas que ajudem a pessoa a se desenvolver de forma espiritual e não ficar no primeiro degrau ou no segundo, né, no máximo. Tem que ver com essa questão de perpetuação da espécie ou então de necessidades básicas como comida, água ou sobrevivência. Eu sei que muitas vezes esse negócio vai apertar muito no calo e aí uma reflexão, quem sabe espiritual ou então alguma outra coisa pode assim soar muito distante da realidade. Mas é justamente isso que o mestre colocou. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas vos serão, né, no futuro acrescentadas. Aí o que acontece? Quanto mais se busca satisfazer essas necessidades primárias, básicas, pior fica, porque só agrava o quadro de escassez. Então solta e simplesmente busque viver e entender, né, uma nova perspectiva nesse sentido. É por isso que é necessário essa busca, então, pela transcendência, entende? Por ir além, né? Muitos falam na teoria, mas é necessário que não simplesmente se fale, né? Mas o ideal é que se viva justamente essas questões. Hoje em dia, muitas vezes, né, os caras eles vão aí em alguns canais e, de certa forma, se mantêm muitas vezes presos nessa questão do segundo degrau, né, por causa da questão da segurança e do medo. Então, o que vai acontecer, né, infelizmente? O medo se torna uma prisão, e aí trava a pessoa no segundo degrau. Quer dizer, o cara ele vai, por exemplo, buscar a mulher exceção, que no fundo mostra justamente o ponto em que ele está tentando gerenciar novos riscos, e por isso ele simplesmente valida essa questão da escassez interna dele na busca da autodefesa, né? Então, assim, muitos caras eles vão atrás da mulher exceção aí, entendeu? Vão atrás da honradinha de igreja, ou então qualquer outra que tem que ver com essa questão de simplesmente se autovalidar, né? Porque no fim é como se eles nem quisessem assim, um relacionamento, né? A ideia é tu mostrar pra sociedade que tu tá conseguindo obter aquele tapinha nas costas, de que você conseguiu, né? Finalmente alguma coisa nesse sentido. Só que quando vai olhar o patamar das igrejas aí, tem várias trends no TikTok ou então em outros tipos de aplicativos, né, de redes sociais, que mostram muito bem qual é o tipo de mentalidade das cristãs atuais, entende? E o que elas estão buscando de fato, que não é uma coisa do sexto degrau, entendeu? Não é algo espiritualizado ou transcendente, não. A questão é que se o cara acha que beleza, eu vou resolver o segundo degrau com um relacionamento, e aí isso vai trazer realização pra minha vida. Não, tá errado isso. Entende? É justamente indo atrás da autorrealização, que tá no sexto, é que se consegue as coisas que são atrás. Entende? Mesmo porque hoje em dia não é garantia de mais nada. O cara pode até achar a mulher exceção dele, que a qualquer hora, dadas as leis, pode mudar de ideia. Você tem, por exemplo, a estatística, né, dos dados de plataformas de relacionamento, inclusive censos demográficos do IBGE, o Pew Research, que mostram claramente que a taxa de divórcios ela cresce significativamente nos últimos anos. Entende? Assim, né, se fosse comparado nas últimas décadas, aí, entre 70% e 80% de rupturas iniciadas por mulheres. Então, ok, é um dado estatístico factual, não tem como negar, né, esses aspectos, porque está de forma majoritária voltada a centros urbanos, e o cara achando que isso, né, o fato dele contrair algum tipo de relacionamento é uma base firme e sólida para ele construir a vida dele.
Muito pelo contrário, né? Como foi falado inclusive em vídeos anteriores, um indivíduo solteiro não está perdendo nada. Aliás, ele até soltou o medo, entende? Porque não tem como você perder o que você não tem, entende? Agora, o indivíduo que nutre ideias como essa, de simplesmente se validar buscando algum ser exceção, excepcional, né? Porque vai estar escrito lá em Provérbios 31 que a joia é rara, que tem que ir atrás, entendeu? Que vale mais do que rubis, etc. Só que é uma exceção da exceção da exceção. E aí, ao invés dele jogar um jogo, digamos assim, seguro e buscar a transcendência, o reino de Deus em primeiro lugar, não, ele quer buscar resolver aquele problema ali factual, pontual dele, que é onde a realidade mais aperta, né? A questão do relacionamento, então da sobrevivência, primeiro e segundo os degraus de Maslow, e não vai evoluir, entendeu? Quantos, quando vai fazer alguma reflexão mais profunda, espiritualizada, ou algum outro assunto de desenvolvimento pessoal, simplesmente os caras, não, isso aqui não tá com, tipo, não tem emoção, né? Não tem treta, entende? Não tem uma ação reacionária, né? Daí a importância de tentar mudar um pouco o foco, né, nesse sentido, tá? Então o pessoal tentando se estabelecer simplesmente vão se afundar mais. É como a areia movediça, quanto mais se tenta resolver uma coisa, pior fica. Ao invés de simplesmente seguir aquele princípio taoísta da ação pela não ação, né? Quer dizer, você se esforça, mas aí desiste do resultado. Você desiste, solta. E aí esquece aquilo, faça outra coisa. Daí o resultado aparece. Quer dizer, a ação pela não ação, né? Só que não vão entender. E vão buscar o quê? Continuar jogando um jogo que simplesmente vai ser altamente deletério e totalmente cheio de riscos para ele, entende? E muita gente fala por aí que os homens de fato estão acordando, né? Inclusive já fiz vídeo disso também. Mas quando você vai ver assim no dia a dia mesmo, talvez os homens eles tenham um conhecimento sim, só que eles não saíram, não transcenderam o segundo degrau, que é o máximo que a maioria consegue. Entende? Eles vão se firmar em casamentos e relacionamentos que tem aqui uma taxa de 80%, 70% de rupturas iniciadas por elas, achar que vão conseguir autorrealização e vão ser felizes, né, através disso, quando a maioria faz simplesmente parte da estatística. E assim, eles não vão conseguir ir além, entendeu? Agora é por isso que se fala no individual, porque aí o indivíduo ele consegue, tá? Mas o grupo como um todo talvez não, entende? Porque há uma consciência coletiva que é voltada a essa questão, tá? Uma boa parte dos caras, querendo ou não, eu tenho que dar o braço a torcer nessa parte, são frustrados. Eles gostariam de estar dentro de um relacionamento segundo a idealização deles, só que, infelizmente, dadas as questões das leis, da cultura, da própria hipergamia, né, feminina, tanto faz se é dentro ou fora das igrejas, né, o modus operandi é o mesmo. Dadas as circunstâncias, a questão do lookismo, né, e etc, etc. Não, aí ele não consegue. E aí tem esse embate, né, aquilo que o pessoal antigamente chamava de Red Pill Rage, né, um negócio assim. E não vai conseguir ir além, ressignificar, se reconstruir, buscar algum outro tipo de perspectiva que traga autovalidação, né, de fato, ou pelo menos uma validação divina, né, nesse caso aqui, trabalhando com as escrituras. E os caras conseguir evoluir, ir além, entende? E simplesmente deixar essas coisas para trás, né, fazer que nem Paulo fazia, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam rumo ao alvo, entendeu? A soberana, multiforme graça de Deus, né, em Cristo. Então esse é o objetivo, a perfeição absoluta, a perfeição do caráter. Ele estava mirando lá naquilo que vai garantir todo o resto, entende? Porque é só aquilo que existe. Então, quantas pessoas no leito de morte elas se arrependem, né, de muitas coisas que elas poderiam ter feito antes. Só que muitos desses questionamentos que se fazem naquele período da existência simplesmente corroboram com essa ideia da pessoa buscar simplesmente se transcender, né, o mais rápido possível e chegar a essa completude, né, de ser pleno, né, em Cristo, um negócio assim nesse sentido, tá? Então assim, muitos vão firmar uma base, vão firmar sua vida, sua existência numa base extremamente fraca, que é essa questão dos relacionamentos, com uma estatística aí de 70% a 80% de rupturas iniciado por elas.
Então, você entraria num carro com 80% de chance de bater? Ou então pularia num avião com paraquedas com 70, 80% de chance de não abrir? E se abrir, ainda corre o risco daquela malha lá tá toda rasgada. Entende? Então, assim, Deus é muito claro, né? 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Como a maior parte dos caras fica nessa questão do medo da escassez, né? Então não tem como ir além. Tá? Então, enquanto o homem opera pelo medo, ele traz esse passado para trás, ele nunca acessará o amor real, né, que está no futuro, no presente. Tá? Inclusive, se a gente fosse pensar em termos de condição política mesmo, né? Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem. Né? E hoje em dia, todos estão praticamente se degladiando entre si. Entende? E algumas falando que não, estamos usando as leis aí por causa de reparação histórica. Entende? E o cara querendo se firmar, né? Às vezes eu até questiono essa questão, será que os caras realmente estão acordando? Porque, inclusive, tá aí rolando aí na mídia, né? O caso lá do PRF, lá do Breno, né? O pessoal querendo detonar com ele. Entende? Viram lá que ele tinha um cargo público, que não poderia falar XYZ, e aí estão tentando silenciar ele, né? Utilizando argumentos totalitários que esse pessoal de esquerda gosta de colocar. Entendeu? Quer dizer, ao mesmo tempo que se utiliza um discurso altamente antidemocrático no cancelamento, né? Não só dele, mas em outros, você utiliza também elementos que, pelo menos num discurso, dão uma aparência de democracia. Só que quando eles estão falando, né? Então é bem curioso essa questão e simplesmente buscar essa ideia de desconstrução dessas coisas. É desconstruir, por exemplo, a mulher como um ídolo, tá? Muitos canais ensinam a encontrar essa mulher exceção, né? Só que a pessoa... É bem aquela história, né, da esperança como sendo aquela que a última que morre, né? Por que ela é a última que morre? É porque ela morre junto com a pessoa que acredita, né? Então, essa questão de tentar achar a mulher exceção, isso vai resolver a vida do homem, tá? Sabe o que isso daí é? É um tipo de idolatria, aí tem que dar nome aos bois mesmo, idolatria funcional, tá? Inclusive, você tem várias pesquisas de psicologia, até mesmo evolucionistas, sugerem que o comportamento humano é altamente adaptável ao meio. Então, se você tem um meio de redes sociais que incentiva narcisismo, hiperexposição, hipersexualização e etc., tá? Qual que é a chance da sua exceção não ser cooptada pelo meio? Entendeu? Até mesmo o Otto Warner lá dizia, né, tem a frase dele, mas aí é o pensamento dele, né? Ele dizia que a mulher não tem caráter, é pura adaptação. Entende? Porque o meio é como se o meio fosse mais determinante do que as convicções particulares. Então, se o meio está incentivando o narcisismo e essas coisas aí, hipergamia, etc, etc, toda busca secular nesse sentido altamente já se torna frustrante. Quer dizer, o cara está perseguindo um tipo de objetivo que, assim, não deveria ser para ele. Deus já falou claramente na palavra, busca o sexto degrau, busca o reino de Deus e a sua justiça. Só que não, o cara não tem que ir atrás da mulher que Deus preparou, né? E aí se crê num discurso pífio desse, muitas vezes que esses pastores vão dizer para engajar, né? Usar a dor, né, do pessoal para fazer prosélitos. 2 ou 3 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos, né? Com o propósito de enganar esses caras, tá? E que não vão estar buscando o reino de Deus e vão colocar a sua fé num ídolo, um ídolo funcional, né? No caso, essas ideias absurdas, entende? Então, assim, é muito interessante essa questão, né? Quando você compara essa ideia da rede social como um meio e as estatísticas apontando que essa tal agulha no palheiro, ela pode ser altamente frustrante, né? Porque é o meio que está determinando e não necessariamente uma escolha particular ou individual, tá? Até mesmo na Bíblia, né? Lá em Provérbios 31:30, né? Enganosa é a graça, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Ou seja, a Bíblia já alertava essas questões dos critérios do mundo, né? A graça e a beleza, isso daí não aproveita para nada, né?
São simplesmente coisas instáveis na natureza. E há outros que, dentro de um aspecto até biológico, ele chegou a afirmar que o que a gente tem de religião ou de outras coisas, entendeu? Tudo é feito para questão de seleção sexual só. Então é como se Bíblia e outras coisas fossem todas capas para uma condição animalesca, né? Que vai haver essa questão de reprodução. Aí os caras estão presos nesse sistema porque biologicamente já foram programados assim, não conseguem ir além. Entendeu? Talvez alguns poucos, né, que tenham assim, um certo desapego com questão de validação, outras coisas, ele consiga perceber esses detalhes e seguir em frente, né? Até mesmo Nietzsche, por mais que assim pareça contraditório, tu usa a citação bíblica, usa outra citação de Hobbes, ou então de qualquer outro filósofo, aí você põe Nietzsche no meio, mas o assunto é o mesmo, entendeu? Nesse sentido de busca de superação. Nietzsche falava da superação do homem, entendeu? E simplesmente ele colocava essa questão de que se a pessoa, o homem, ele busca, né, uma mulher para satisfazer a sua segurança, entendeu? Ele está agindo como um ser humano, digamos assim, demasiadamente humano, né? Ou seja, um escravo dos seus instintos mais baixos, que vai ficar no primeiro e no segundo degrau de Maslow, não vai evoluir, entende? Não vai evoluir. Até mesmo muitos caras questionavam, né? Tinha lá um questionamento do Victor que ele fazia em alguns vídeos. Por que ela se envolve com os caras que não prestam? Entendeu? E aí você chega à conclusão. A física quântica tá aí, né? Não tem como questionar. Semelhante atrai semelhante. E ponto. É isso, essa que é a razão. Agora, a questão é se eu saber se eu sou semelhante. Nesse sentido altamente deletério da coisa, entende? Então assim, existe isso de fato, tá? Os homens precisariam buscar mais acerca da sua própria vigilância, tá? Fazer o concerto com Deus de fato, porque essa transição desse segundo degrau para valores espirituais, infelizmente não vai partir resolvendo o segundo degrau. Você pode até arrumar aí uma mulher de sessão ou qualquer uma outra, que você simplesmente vai estar jogando um jogo perdido, tá? E altamente frustrante, e não vai ser garantia de nada de alcançar a autorrealização, que seria a promessa aí do quinto e sexto degrau. Não tem isso. É muito mais fácil chegar lá no sexto do que passar pelo segundo e chegar no sexto, entende? É uma transição que ocorre de fato quando o homem ele para de ser um inspetor de comportamento, né, que tem que ver com esse eixo 1, e ele passa a se transformar num líder espiritual de fato. Entendeu? Até mesmo estudos sobre longevidade matrimonial, eles mostram que existem casais que compartilham uma missão de vida transcendente. E geralmente casais assim tendem a durar muito mais tempo, porque tudo tem que ver com fé e valores comunitários. Agora, isso tem num casamento moderno, então algum tipo de relacionamento moderno? Não tem. As taxas de satisfação e permanência naqueles casais, né, que têm essa longevidade matrimonial, são muito superiores aos que se unem por atração e conveniência. Porque os caras estão se unindo aqui com base no sexto degrau, que é algo transcendente. Agora, o jovenzinho aí, que está buscando a namoradinha, a exceçãozinha da igreja, o que acontece? Ele está se firmando dentro de uma missão que não é transcendente, mas é um valor baixo do primeiro degrau e do segundo. É meramente atração física, graça, formosura, etc. Mas não tem missão de vida transcendente ou alguma coisa em comum que vá além. Entendeu? Por isso que as relações são efêmeras, né? Efêmeras, transitórias, e cada vez mais estão se mostrando dignas de não valer a pena. E aí eu tenho que dar razão para Deus de abolir a instituição do casamento no céu. Porque, de acordo com Mateus 22:30, nesse caso, na ressurreição, nesse caso, nesse não tem casamento. São porém como os anjos, né, que não podem morrer. Então é muito claro, muito nítido isso. Tá? Então você tem isso na Bíblia, lá em Mateus 19:6, ele fala, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. A exceção ela não é encontrada, ela é forjada dentro de uma aliança que tem um terceiro elemento, um alto. Só que aí é que tá, né? Os votos, as juras de amor, de casamento e etc. Tudo isso é falado, né, no altar, mas não vai para a vida prática. E aí já era. Tá? Tem um filósofo também, que a gente poderia comentar, né, Martin Buber, que ele fala da relação eu-tu. Ou seja, ver no outro não como um objeto de uso ou segurança, né, eu-isso, mas como um ser sagrado. Tá? Só que quantos vão aplicar essa filosofia dessa forma?
Não vão. Porque exige-se um certo grau de compreensão para que se chegue a essa conclusão. Entende? Então, essa questão vai existir de fato. Então, só recapitulando alguns pontos nesse sentido. Tá? Primeiro, a questão do medo como prisão. Um indivíduo que fica nessa escassez toda nunca vai conseguir avançar. A questão da mulher como um ídolo funcional. Entende? Tem que ter, porque aí eu vou ser feliz, aí o XYZ, né, positivo, que ocorrerá na vida. Não. Nada a ver essa questão. Tá? A ponte de vigilância para aliança. Tá? Ou seja, essa questão de ver o outro não necessariamente como um objeto, mas como um ser sagrado. E aí entra o outro ponto, né? Como é que o pessoal espera avaliar pessoas dentro de regras que envolvam valor de mercado? Ou SMV lá, o Sexual Market Value, né? Que é o mercado, aí o Marx. Inclusive é o nome de um demônio isso daí. Né? E aí avaliam o valor da pessoa conforme o mercado. Só que qual que é a contrapartida? É o valor eterno. Entendeu? O público do segundo degrau, eles querem técnicas. Eles querem jogo, game. Entendeu? Posso dar o game? Posso. Posso falar das dicas, das técnicas lá desses PUAs aí? Entendeu? Questão de sedução e essas coisas. Beleza. Podemos simplesmente colocar algo nesse sentido. Só que tem algum valor eterno aí por detrás? Aí fica a questão. O público do segundo degrau ele quer técnicas, mas o do sexto quer virtudes. Entendeu? Então assim, não é virtude para o outro, é a sua virtude particular. Entende? O valor de mercado, né? Ou VSM em português, né? O VSM aliás, eu vou ter que gravar um vídeo só de VSM, tá? Inclusive muitos caras enviando fotos para um outro cara avaliar a aparência e o lookismo dele. Entendeu? Sendo que a percepção é delas. É elas que julgam se o cara vale ou não vale a pena. Entendeu? Aí não ter que enviar fotos para um outro cara avaliar e pagando. Entendeu? Mas nada contra, todos são livres para fazer o que querem. Mas a questão é colocar esse contraste do valor sexual de mercado, o VSM, como sendo algo perecível, e simplesmente colocando, consubstanciando com dados que mostram que a curva de atratividade física ela declina com o tempo. Ou seja, se o indivíduo ele baseia a busca da sua exceção estética, entendeu? O que acontece ao longo do tempo, o investimento que ele vai fazendo vai se depreciando. E aí, aí tem que fazer que nem aqueles shares lá de Hollywood, né? Deu 24 anos, próxima. Pronto, porque o valor decresce. E aí aquela bomba vai para um outro cara que não tem nada a ver com a história. Entende? Então é muito complicado essa questão, tá? Essa ideia do valor eterno versus o Marx, o valor de mercado, né? As técnicas. Quer dizer, por emulação, quer dizer, um tá enganando o outro, mentindo, através de emulação, de técnica, de jogo, né? de manipulação. E o pior é ver muitos caras se sujeitando a estragar a moral deles pra ficar entrando em relacionamento com pessoas que, assim, não tem valor, entende? Não tem nenhum tipo de... Você pode pegar aí o fruto do espírito lá, né? Amor, alegria, paz. Você vai ver que essas pessoas não têm isso. Então é só dor, preocupação, trauma, problema psicológico, etc, etc. O que vai agregar? Simplesmente o se unir a um indivíduo assim, simplesmente corrobora com essa ideia de semelhante atrás de semelhante. Quer dizer, a pessoa que está se unindo é pior, talvez é pior do que essa outra, né? E aí os dois se unem ali e serão felizes juntos? Não, de forma alguma. E depois ainda culpa a Deus, né? Dizendo que o relacionamento foi ruim, não sei o quê. Só que calcado na base errada, com pessoas erradas, com sentimentos, pensamentos errados, tudo totalmente fora dos eixos, né? E antibíblico ainda, com um julgo desigual extremamente grande, fica difícil, né? O Marx é perecível, o mercado sexual é perecível, a forma que é analisada é perecível, tá? E aí se busca essa estética, mas se investe em um ativa, né, que deprecia. Agora, ela que fez um bom investimento, né? O cara pode estar ganhando mais e tal, é só separar, que aí se ganha metade de tudo que tem e tá tudo certo. Então, o público do segundo degrau clama por técnicas, mas só que o público do sexto quer virtudes.
Entende? Não é virtudes necessariamente para o outro, é para si mesmo. Então, o ornamento delas, olha lá, 1 Pedro 3 e 4, né, que é um verso assim chave. O ornamento delas não seja o exterior, no frisado de cabelos ou no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no seu coração, no incorruptível traje, no espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quer dizer, toda a aparência, o VSM, é jogado no lixo, pelo que Pedro está dizendo aqui. E o que importa são os valores espirituais do 6º degrau, que é a questão da quietude, a mansidão, que inclusive é um fruto do Espírito, é um dos aspectos do fruto do Espírito, né, de acordo com Gálatas 5:22. Então, Jesus Cristo, né, o manso e humilde, e vinde a mim, né, todos vós estáis cansados e tal, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, né, e darei descanso para vossas almas, é uma coisa assim que ele fala. Muito interessante, né, esse contraponto entre o VSM e o valor espiritual bíblico de fato, né? A gente poderia pensar também até mesmo filosoficamente, né, não precisa necessariamente da Bíblia nesse sentido. Platão tem a alegoria da caverna. Agora perceba o seguinte, a maior parte do público da Menosfer, no íntimo eles procuram essas mulheres, entendeu? Perseguem-as no Instagram, então coisas na parede, coisas assim. Só que o que acontece? É necessário sair da caverna e ir para a verdade. Os poucos que conseguem são quase apedrejados, né? E a importância, então, de voltar-se para o 6º degrau. Então, encontrar-se diante de um reflexo que realmente vem do alto. Tá? Homens que praticam uma espiritualidade ativa, eles apresentam menores níveis de cortisol, mais resiliência emocional. E o despertar, não é que o cara vai ficar em Red Pill Rage, ou então em algum outro tipo de nuance, né, depressivo, coisas do tipo, não. O despertar já aconteceu, entendeu? Buda não estava debaixo da árvore, e aí se iluminou, pronto. Entende? Não tem algo mirabolante, é simplesmente criar consciência do que se está fazendo, entende, no mundo atual e quem a pessoa verdadeiramente é. Então, assim, uma busca pelo reflexo, né, daquilo que é transcendente, a espiritualidade ativa, a resiliência emocional, um despertar que envolve uma consciência de que Deus, ele não leva para um nihilismo, mas ele leva a um propósito específico, buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, entendeu? E assim, não necessariamente o indivíduo vai ser fiel e ele vai ter a mulher exceção, que é uma das grandes falácias do mundo cristão evangélico, mundo cristão, né, como um todo, entende? Que infelizmente, assim, a maior parte do meio vai mexer muito com o ego das pessoas, com o emocional, e aí fica cada vez mais difícil, né? Uma pessoa presa nesse sentido não vai conseguir vislumbrar coisas maiores, entende? Então, assim, se você está procurando de fato um diamante no meio de uma lama usando as mãos sujas, tenta primeiro limpar o coração, e subir o degrau da espiritualidade, até o ponto de perceber que não se precisa daquilo, entende? Quer dizer, é que nem aquela outra coach lá falava, entendeu? Que se você precisa, automaticamente você já está num paradigma de escassez, entende? Você pode ter todas as coisas do mundo, desde que você não precise delas. É interessante essa frase, entendeu? Então, assim, a pergunta é, você está preparado para ser um indivíduo que de fato simplesmente aceita e se respeita, entende? Porque infelizmente a maioria é lacaio mesmo, e vão estar caindo em todo tipo de artimanha por não conseguirem ir além, e ficar ali sempre batendo na mesma tecla, que muitas vezes é o que acontece.